Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 29 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa do martírio de São João Batista. E o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender João Batista por causa da sua esposa Herodíades. É que ele tinha se desposado com a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista vivia dizendo e profetizando que não era lícito que ele desposara a mulher do seu irmão Filipe. Herodíades sentia muita raiva e rancor por João Batista. E ela buscava matá-lo de todo jeito, mas Herodes o protegia. Porque Herodes tinha João Batista como um profeta, um homem santo. Mesmo que ele ficasse desconcertado quando João pregava sobre ele. Mas chegou a grande oportunidade para Herodíades. O rei Herodes convocou os maiorais do seu reino para celebrar uma festa do seu aniversário. E assim ele deu um grande banquete para os príncipes do seu povo e também os grandes maiorais. A filha de Herodíades entrou e dançou na presença do rei e dos demais convidados. E a dança da filha de Herodíades agradou ao rei. E o rei, movido pela luxúria e também movido pelo álcool, fez um juramento diante dos seus maiorais, que daria àquela moça o que ela quisesse, mesmo que fosse a metade do seu reino. Ela foi até a sua mãe Herodíades e perguntou o que ela devia pedir. E Herodias disse: peça a cabeça de João Batista. A moça retornou ao salão da festa e disse ao rei: eu quero que me desse numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei ficou muito entristecido, muito comovido. Mas como ele havia repetido diversas vezes que daria àquela moça o que ela pedisse, mesmo que fosse a metade do seu reino, ele não pôde negar esse pedido. Então ele ordenou a um soldado que fosse até o cárcere, degolasse João Batista, cortasse-lhe a cabeça e trouxesse e entregasse à moça. O soldado foi, degolou João Batista, decapitou a sua cabeça, colocou numa bandeja e entregou à moça. E ela foi e entregou à sua mãe. Assim que os discípulos de João ficaram sabendo do ocorrido, eles vieram e sepultaram o corpo de João Batista. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Às vezes com cenas muito agradáveis, muito suaves, cheias de paz, mas às vezes também experimentamos aqui a crueldade, a dureza. Porque a vida humana é feita de luz e treva, de graça e de absurdos também. Por isso, na primeira leitura o texto já vai nos introduzir do profeta Jeremias, Deus que convoca Jeremias, um jovem inexperiente, que não sabe falar, mas que o Senhor vai dizer para ele: não tema, mantenha-se firme diante deles, caso contrário eu vou incutir medo em você. Eles criarão guerra contra você, te perseguirão, te caluniarão, mas eu estarei contigo, não temas. Porque diante da missão que o Senhor concede a cada um de nós em todos os tempos, sentimos amor e temor e pavor. Amor porque sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor estará conosco, que a sua promessa é fiel. Mas temor porque tememos a nossa impotência humana, para levarmos até o fim a missão que o Senhor nos concede, de sermos incapazes de realizarmos e regressarmos assim, humilhados, envergonhados. Por isso, todas as missões que o Senhor concede a cada pessoa geram em seu coração temor, amor e pavor. E nós não somos diferentes. O Senhor então vai enviar o seu profeta Jeremias para arrancar e derrubar, para edificar e consolidar, e ele será um sinal de contradição, porque assim é o profeta. O profeta nasce na marginalidade, vive na marginalidade, porque o profeta não vem para agradar os ouvidos dos homens e das mulheres.
Ele vem para proclamar a palavra do Senhor, e nem sempre as religiões e as igrejas gostam dos profetas, porque eles incomodam. Eles arrancam as igrejas da sua zona de conforto. Ele apresenta às igrejas e às religiões as suas contradições, e vem o grande convite também para converter-se. Denunciar e anunciar é a missão do profeta de todos os tempos, e às vezes ele paga caro, ele paga com a própria vida. Por isso o apóstolo Paulo também vai nos ensinar: para mim, agora, depois que eu descobri Cristo, que eu encontrei a Cristo, eu tenho tudo como lixo, e eu não vejo a hora de partir para encontrar com aquele que me conquistou, para que eu seja plenamente dele. Viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. É dentro dessa lógica, então, que nós podemos agora compreendermos o mistério de Marcos de hoje em seu Evangelho. Porque a igreja celebra duas festas principais para João Batista: o nascimento, em 24 de junho, o nascimento humano, e também o nascimento para a glória, que é o seu martírio. E a palavra mártir significa testemunha fiel, aqueles que lavam e alvejam as suas roupas no sangue do Cordeiro, que são capazes de derramar o seu sangue e oferecer as suas vidas por causa do Senhor, por causa de Jesus. Por isso é muito importante para mim e para você que nós tenhamos no fundo do coração, como opção fundamental de vida, uma resposta àquela pergunta séria que Jesus fala: quem sou eu para você? Porque nós não podemos viver das respostas dos homens e das mulheres, das respostas doutrinárias, das respostas teológicas. É importante e é fundamental que eu e você tenhamos uma resposta existencial, que nasceu em nossas almas. Aquilo que Jesus vai dizer a Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Aquilo que o apóstolo Paulo também vai dizer: eu não aprendi isso de ninguém nem dos livros, mas o próprio Cristo me revelou. Esse é o seu mistério, que eu preciso responder e que você precisa responder durante todos os dias da vida. Caso contrário, nós não vamos progredir na fé. Caso contrário, nós levaremos uma vida de fé tão somente tradicional, cultural, fria, ritual, mas incapaz de comunicar espírito. E com isso, não teremos parisia, força interior para combater, para sofrer por causa do Evangelho. Aqui nós vemos a tentativa de Herodes e Herodíades, então, de silenciar o profeta de Deus. Herodes vai acusar uma situação que para ele, segundo a palavra, está ilegal, está irregular, e por isso ele vai dizer: não te é lícito receber a esposa do teu irmão Filipe, não te é lícito. E isso vai gerar no coração de Herodíades rancor e ódio contra João, que ela vai procurar matá-lo de todo modo. Assim foram os profetas do passado e são também hoje. Eles também recebem perseguição, difamação, ódio, rancor. E a eles também são constantemente oferecidos a possibilidade de retratarem ou de morrerem por causa do Evangelho. E João não se dobrou. João não voltou atrás. Herodes tinha uma visão muito boa sobre João. Para ele, João era um profeta, era um homem justo, um homem santo. Ele ficava embaraçado, desconcertado quando João pregava, mas para ele, João era um homem de Deus. Mas mesmo assim, mesmo com essa visão, mesmo com essa experiência, ele também carregava a sua debilidade humana. E movido pelo álcool, e movido pela luxúria, ele faz um juramento, então, que fora incapaz depois de voltar atrás. Dar àquela moça o que ela pedir. E ele repetiu esse juramento diversas vezes diante dos seus maiorais. Então chegou a oportunidade de Herodíades. Ela esperou o seu tempo. Chegou a oportunidade. E assim então, ela induz a filha a pedir a cabeça de João Batista. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. O banquete de Herodes, movido pela luxúria e pelo álcool, será um banquete de morte para um profeta. Virá agora Jesus com seu banquete, que é um banquete de vida. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a compreendermos esses mistérios da nossa fé e que nós possamos juntos progressarmos em compreendermos os caminhos do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João Batista, rogai por nós. Paz e bem.